iniciar, né? Bem, boa noite a todos. É com muita alegria que iniciamos o nosso Tributação em Perspectiva no IBET Rio de Janeiro, evento que está no seu 19º episódio de fornecimento de conteúdo tributário de qualidade, com a participação de especialistas, acadêmicos e autoridades de forma gratuita, todos operadores da matéria tributária na prática, proporcionado pelo IBET Rio de Janeiro, a comunidade jurídica carioca fluminense, por que não dizermos, né, também nacional, principalmente nesse caso desse episódio de hoje, em que o público é majoritariamente composto por uma audiência oriunda não só do Amazonas, Paraíba, Ceará, Pernambuco, mas também todos os estados do Norte e Nordeste, da Zona Franca, que têm interesse nos temas que serão debatidos hoje. Dessa vez, exatamente por conta da nossa temática relativa aos aspectos da reforma tributária da PEC 45, com esses subtemas da maior relevância, não só para esses contribuintes da Zona Franca e das regiões Norte e Nordeste como um todo, né, mas também por todos os que lidam com o setor de bebidas, né, doutora Tatiana? E ainda para os fiscos e fazendas, todos devidamente representados pelos nossos palestrantes, né? E, como de costume, eu não posso deixar de registrar antecipadamente os nossos agradecimentos iniciais ao professor Paulo de Barros Carvalho, né, que viabiliza sempre um apoio maciço aos nossos eventos aqui no Rio de Janeiro, assim como também o professor Robson Maia Lins, vice-presidente do IBET, juntamente com o nosso coordenador, o professor Paulo Ades Barreto, a professora Priscila Souza, nossa coordenadora nacional, Betânia, enfim, todo o time do IBET Brasil, que está sempre apoiando as nossas iniciativas aqui no IBET Rio de Janeiro, que conta com 2 projetos que se destacam no âmbito da nossa pós-graduação em Direito Tributário. O primeiro é um projeto de monitoria, para que os alunos que tenham interesse e disponibilidade possam fazer um aquecimento prévio para os debates que ocorrem em sala de aula, e a gente agora vai utilizar esse momento também para o feedback dos alunos. E o segundo é esse projeto do Tributação em Perspectiva, que é uma série de eventos de temática tributária, né, os quais contam sempre com autoridades oficiais e acadêmicas atuantes na área, e que hoje, e além dos nossos alunos e ex-alunos, né, hoje aqui representados pela Mariana Dutra, que fará o fechamento do nosso evento com as conclusões das respectivas palestras, né, de modo a viabilizar assim que os nossos alunos também se iniciem nesse ambiente de seminários e webinars que são tão comuns na nossa área, né? Eu gostaria também de agradecer aos nossos professores participantes desse evento de hoje. Logo vou apresentar os currículos de cada um nos momentos iniciais aos das suas respectivas palestras, sem prejuízo do registro inicial, que para nós do IBET Rio de Janeiro é motivo de muita honra contarmos com a presença dos senhores e das senhoras nesse evento. Por fim, eu gostaria de agradecer a todos que se cadastraram na nossa plataforma, que sempre registra a presença de participantes de todo o Brasil, salientando que esses eventos são eventos que servem de pílulas, né, para que a audiência tenha acesso a um pouco do que se discute no âmbito da nossa pós-graduação. Pedimos a esses ouvintes que fiquem, na medida do possível, até o fim do evento, quando nós promoveremos um sorteio de algumas obras que são de autoria dos nossos palestrantes ou coordenadas por eles, né? Enfim, feitas aqui as considerações iniciais, eu gostaria de, sem maiores delongas, passarmos às palestras com esclarecimento que faremos na ordem do folder, de modo a que todos possam seguir esse folder como roteiro, né? Portanto, eu passo de logo a palavra ao doutor Alex Deusdílio, que é secretário de Fazenda do Estado do Amazonas, presidente da Agência de Fomento do Estado, doutorando pela EAESP da FGV e mestre em administração pela EBAP também da FGV. Tem curso de finanças, extensão em finanças por Bordeaux, pela Escola Superior de Bordeaux, e é economista de formação pela USP.
O doutor Alex vai falar sobre as perspectivas da reforma para a Zona Franca de Manaus. Doutor Alex, por favor, o senhor tem a palavra. Boa noite a todos. Gostaria primeiramente de cumprimentar o doutor Paulo, cumprimentar a doutora Denise, doutor Eric, doutora Tatiana e a doutora Mariana, que farão parte desse evento. Também aproveitar para agradecer ao doutor Paulo pelo convite, que tanto me honra, e pela oportunidade de falar um pouco sobre os aspectos da reforma tributária no que tange a Zona Franca de Manaus. Eu não vou entrar muito no mérito dos aspectos gerais da reforma tributária, até porque os palestrantes que vão me suceder, obviamente, vão trabalhar com esse tema de transição federativa, transição dos contribuintes, enfim, todas as questões que são gerais, e eu vou me ater, sobretudo, à questão da Zona Franca de Manaus e como que a reforma tributária irá impactar esse modelo de desenvolvimento que tem previsão pelo ADCT da Constituição até 2073. Eu vou aqui compartilhar a tela da minha apresentação. Depois gostaria só que confirmassem se estão conseguindo enxergar. Eu já compartilhei. Tá. Então vamos lá. A PEC 45, né? A gente tinha várias propostas de reforma tributária no âmbito do consumo. Ainda que eu julgue que a reforma tributária deveria começar pela renda, pela propriedade, pela folha de pagamento, todos os atores principais consideravam que, em relação ao consumo, a proposta já estaria mais concreta, mais madura, até porque as discussões elas remontam à década de 80, enfim, a gente tem mais de 40 anos de discussão acerca da reforma tributária sobre os tributos indiretos. Independentemente de considerar se o texto é bom ou ruim, eu não vou entrar nesse mérito, mas, de todo modo, essa perspectiva que nós tínhamos, ainda que grande parte dos juristas, dos estudiosos, né, do direito, da economia, consideravam algo um pouco utópico e, de certa forma, todos eram um pouco céticos em relação à aprovação da reforma na Câmara, ainda que para o governo atual, o PT ele considerou como a bala de prata, algo muito importante para poder destravar o crescimento da economia brasileira e, obviamente, o governo sinalizar dias melhores para que houvesse, né, um crescimento robusto do PIB e sustentável. Espera aí que não está... Agora passou. Então, o primeiro ponto em relação à Zona Franca de Manaus eram os riscos da reforma tributária para a Zona Franca de Manaus. Todo mundo tem um entendimento que um bom IVA, de acordo com as boas práticas internacionais, ele prevê o fim dos benefícios fiscais, que justamente para você encerrar a guerra fiscal, e também um imposto ele não seria mais híbrido, origem e destino, e ele passaria a ser cobrado exclusivamente no destino, ou seja, onde o serviço ou a mercadoria é consumida. Esses dois aspectos de um bom IVA feririam de morte o modelo Zona Franca de Manaus. Por quê? O nosso modelo ele é baseado em incentivos fiscais,
até por conta das nossas dificuldades locacionais e também logísticas. E também a nossa arrecadação ela é baseada no destino, uma vez que nós somos um estado eminentemente produtor e como nossa população é relativamente pequena, nós praticamente não consumimos um volume razoável de bens e serviços. Então, sob o ponto de vista da competitividade, a nossa cesta de benefícios ela se baseia basicamente em incentivos federais, onde o principal incentivo é o do IPI, e a gente tem incentivos no imposto de importação, incentivos no imposto de renda e também no PIS e COFINS, tá? Mas eu não vou entrar no mérito do imposto de renda, porque, obviamente, não é um tributo indireto. Em relação ao estadual, a gente tem os incentivos do ICMS. Qualquer mexida nesses benefícios faria com que as indústrias, houvesse um êxodo das indústrias da região, uma vez que praticamente todas as vantagens comparativas, toda a competitividade, ela se baseia justamente nesse diferencial. E o outro ponto importante é que no momento que o IVA vai para o destino e eu considero que minhas operações são 95% interestaduais, 2,5% internas, mercado local, e 2,5% exportações, pelos cálculos que a gente fez no âmbito da Secretaria de Fazenda do Amazonas, nós teríamos uma queda de receita já de saída da ordem de 50%. Então, diante disso, a gente tinha que buscar estratégias para poder inserir a Zona Franca na reforma tributária, mantendo ela como uma exceção, uma vez que existe a garantia constitucional. E foi isso que o governo do Estado, a bancada federal, fez. Desde 2019, a gente vem discutindo com vários stakeholders, né, em relação a esse processo, mas, obviamente, todos muito céticos em relação a sair da reforma, mas esse ano todo mundo começou a acreditar na efetividade da reforma e os movimentos eles foram muito mais intensos e talvez o termo mais, não seria o mais adequado, mas até um pouco mais agressivos em relação às discussões com o governo federal, com as unidades federadas e com o próprio Congresso Nacional, para convencê-los da importância da manutenção desse modelo que é tão importante para o desenvolvimento regional, né, da região amazônica e, sobretudo, para a preservação da floresta, uma vez que o estado do Amazonas ele tem 97% da floresta preservada, o que não ocorre nos outros estados da região norte, porque eles não têm um modelo de desenvolvimento que possa preservar a floresta. Então, acaba que você tem pecuária, agricultura, outras atividades, mineração do setor primário e que acabam destruindo, de certa forma, a floresta. Daí, o que nós consideramos na nossa estratégia de discussão? Primeiro, sempre reafirmar que é uma área de exceção tributária constitucional e que, pelo ADCT, tem prazo até 2073, ou seja, mais 50 anos. É um modelo exitoso de desenvolvimento regional, inclusive que gera externalidades positivas, rios voadores, a própria questão da bioeconomia, que vem crescendo muito no âmbito nacional e mundial. Enfim, são vários pontos que eu não vou entrar aqui no detalhe, porque não haverá tempo. E isso tudo é um objetivo fundamental da República, inclusive no artigo 3º, inciso 3º da Constituição Federal. A proteção da floresta, né, mostrou-se exitoso o modelo, tanto é que nós temos só 3% da nossa floresta devastada. Quando eu falo 3%, em relação
ao estado do Amazonas, que é o maior estado da federação e o maior estado do mundo. O Amazonas também, um ponto importante que a gente colocava nas discussões, era o maior perdedor com a tributação do destino. Outros estados também perdem, né, como Mato Grosso, Espírito Santo, próprio São Paulo, eles julgavam que empataria, Rio de Janeiro ganha, enfim. Mas o Amazonas certamente era o maior perdedor, pelo menos em todas as discussões que nós fizemos. Também o argumento da Zona Franca representar menos de 1% do PIB da economia brasileira, e o estado do Amazonas 1%, 1,5% do PIB nacional, ou seja, uma participação relativa pequena, e a ausência de alternativas econômicas a curto e médio prazo, ou seja, o Estado não teria novas matrizes ou matrizes alternativas para substituir o modelo industrial no curto e médio prazo, o que acarretaria um empobrecimento ainda mais da população e provavelmente o êxodo dessa população. E pressionaria as outras regiões e também aumentaria a violência, poderia também, obviamente, aqueles que não fizessem o êxodo começariam a destruir a floresta por questão de sobrevivência. Então, isso tudo seria um causador de externalidades negativas. Os regimes favorecidos, né, a gente sabe que não é só a Zona Franca, então tem o Simples Nacional, cooperativas, produtor rural, transportador autônomo, materiais destinados à reciclagem, o cashback, né, que vai ser para desigualdade de renda. Além dos regimes favorecidos, eu não vou entrar no mérito, tem os regimes diferenciados, com redução de alíquotas, tanto isenção como redução de 60%, enfim, de base, mas eu não vou entrar nesse mérito. O que veio na PEC 45 no texto que foi aprovado pela Câmara? Então, o artigo 92B, ele veio com o tema Zona Franca, a temática Zona Franca de Manaus, e com quatro parágrafos. O inciso, ele garante, né, o tratamento diferencial para a Zona Franca de Manaus, considerando o ADCT, ou seja, até 2073, e também das áreas de livre comércio, que ficam em outros estados da região. Todas as que estariam existentes em 31 de maio de 23, ou seja, não poderiam ter novas áreas. E aqui você vê que, em relação aos tributos, né, ao IBS, à CBS e ao imposto seletivo, né, pelo 1538, 156A e 1955. O parágrafo 1º, ele dá a possibilidade de utilizar diversos instrumentos, né, individualmente ou cumulativamente, fiscais, econômicos ou financeiros, inclusive a ampliação da incidência do seletivo, né, seria 153.8, para que você garanta a competitividade da Zona Franca de Manaus, uma vez que o principal tributo que garante essa competitividade é o IPI, e o IPI vai sumir e o seletivo entra, entre aspas, no lugar, mas com um fim não arrecadatório, muito mais extrafiscal e, sobretudo, para tributar externalidades negativas. Daí o parágrafo 2º, 3º e 4º já diz respeito à garantia das receitas próprias. Então, a gente buscou um consenso com o governo federal, uma discussão no Congresso para garantir a competitividade, isso foi feito pelo caput e pelo parágrafo 1º, e em relação às receitas próprias, o parágrafo 2º, 3º e 4º. Então, a gente considerou que a lei complementar, né, que provavelmente vai começar a tramitar, se tudo der certo, né, passar pelo Senado em outubro, voltar para a Câmara, deve começar a tramitar em
em março de 2024, é o prazo é o cronograma que estão considerando. Então, a lei complementar instituiria um fundo de sustentabilidade e diversificação econômica, com recursos da União e por ela gerido, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento e diversificação das atividades econômicas no Estado. O objetivo desse fundo é justamente o Estado não ser mais dependente do modelo industrial, ou seja, em 2073 nós teríamos todas as condições de ter outras matrizes de desenvolvimento que gerem o mesmo nível de emprego e renda para a população. O parágrafo 3º, ele estabelece que a lei complementar de que trata o parágrafo 2º estabelecerá tanto o montante mínimo de aporte anual, né, que a União fará no fundo, bem como os critérios de sua correção. Vai ser por IPCA, vai ser pela receita corrente líquida da União, enfim, qual vai ser o critério? E o inciso 2º preverá, além da questão da diversificação da matriz econômica do Amazonas, também compensar eventuais perdas, considerando que o Estado do Amazonas ele é o maior perdedor na reforma com o princípio do destino. Ainda que essa perda ela seja cumulativa e numa transição suave, né? Que você vai ter aqueles 5 anos mais 45 de transição federativa origem-destino. E, por fim, a União poderá aportar recursos adicionais ao fundo, de que trata o parágrafo 2º, em contrapartida à redução de benefícios previstos no caput, mediante acordo com o Estado do Amazonas. Ou seja, se o Estado conseguir evoluir bem em relação às matrizes, com apoio da União, tanto de recursos humanos como de recursos materiais, que seriam os recursos pecuniários, e a gente tiver alguma independência em relação à indústria, o modelo poderia terminar antes de 2073. Terminar entre aspas, né, reduzir os incentivos. Mas isso é só uma possibilidade, teria que ter comum acordo entre Estado do Amazonas e a União, que é justamente para evitar qualquer tipo de assimetria de informação. E o próprio problema de agência, né? Nesse caso, entre o principal, que seria a União, e o agente, que seria o Estado do Amazonas. As novas etapas da reforma, que aqui é para finalizar, a gente ainda pretende propor alguns ajustes finos no texto, né, que está no Senado e que deve ser apreciado em outubro de 23, apreciado que eu digo, votado, né? E considerando que nós temos o relator da reforma, que é um senador do Amazonas, Eduardo Braga, talvez isso também auxilie nesse caminho. E a aprovação das leis instituidoras do IBS, CBS e IS, que está previsto no cronograma para o ano que vem, 2024. Então, a gente precisa, considerando que a Constituição só dá as diretrizes gerais, a gente precisa especificar como que o Estado do Amazonas vai ter as garantias nessa reforma. E daí tem os instrumentos para manter a competitividade atual, inclusive permitir a exigência das contrapartidas ao Amazonas, uma vez que hoje a gente dá incentivo de ICMS e recebe das empresas contrapartidas que são contribuições de turismo e interiorização para pequenas e médias empresas e para a Universidade do Estado. Quantificar e apresentar propostas para o fundo, tanto de montante que deverá ser aportado anualmente, como de forma de correção, para que seja suficiente para as eventuais perdas do Estado, sobretudo o ICMS, e, subsidiariamente, esses 3 fundos que eu mencionei, que é o FTI, de Turismo e Interiorização, o EA, que é a Universidade do Estado do Amazonas, e a FMPS, que é o Fundo das empresas, pequenas e médias empresas de fomento. E disciplinar a transição na legislação e nos incentivos fiscais, aí já é uma lição de casa dentro do Estado,
que é a nossa Lei 2826/2003, que é a lei estadual que trata dos benefícios fiscais para as indústrias. Basicamente é isso, eu tentei falar um pouco mais veloz para não exceder o tempo, mas depois eu fico à disposição em relação a algum questionamento, alguma pergunta, e eu vou ficar acompanhando os demais colegas em relação às palestras, que com certeza vai ser um aprendizado muito importante. Muitíssimo obrigado, doutor Alex, pelas precisas colocações. Acho importante termos também a visão dos entes internos. E repito que, para nós, do IBET, Rio de Janeiro, é muito importante contarmos com a presença não só das empresas, mas da Fazenda Pública, dos advogados, mas também de autoridades, né? Pois isso só legitima os nossos eventos ainda mais, de maneira a trazer as diferentes visões sobre o mesmo tema, né? Mas eu gostaria apenas de pontuar muito rapidamente aqui que essa premissa de que o IVA bom é o IVA com extinção de benefícios me parece mais adequada para países com uma situação econômica já desenvolvida, né? Países mais unitários, inclusive do ponto de vista econômico, né? Diferentemente do nosso país, que conta aí com imensas discrepâncias, disparidades regionais, né? E que, além do artigo 3º, pelo senhor muito bem lembrado, né, que traz a redução das desigualdades regionais como um objetivo fundamental da República, né, uma norma programática ali na sua essência. Nós temos ainda lá no 43, quando se dispõe sobre as regiões, né, se estabelece expressamente que a concessão de isenções, as reduções tributárias, os incentivos, são instrumentos para a gente alcançar esse fim, né? E daí a importância também do tratamento tributário atualmente atribuído à Zona Franca de Manaus e da sua manutenção, quando muito, né, no máximo, a sua transição aí para um regime diverso, né? E ainda teríamos ainda o 151 também, que é a única hipótese de exceção à não discriminação tributária, né? Nas situações de benefícios fiscais regionais. Mas, enfim, eram só esses comentários rápidos. Agradeço imensamente, doutor Alex, mais uma vez aqui. Muito obrigado. Agora nós vamos ouvir a professora Denise Lucena Cavalcante, que é professora titular da UFC, é pós-doutora pela Universidade de Lisboa, doutora pela PUC, mestre pela Universidade Federal do Ceará, coordenadora do IBET Ceará e procuradora da Fazenda Nacional. A doutora Denise vai falar sobre o imposto seletivo e economia ambiental. Doutora Denise, por favor, a senhora tem a palavra. Olá, boa noite a todos. Professor Paulo, um prazer imenso aqui participar dessa conversa com os colegas aqui, doutora Tatiana, doutor Alex, que tão bem expôs agora essa observação. É tão difícil entender como funciona a Zona Franca, e eu gosto sempre de escutar com alguém que está na Zona Franca, né? Que a gente acaba tendo uma melhor visão. Meu amigo Eric, prazer imenso estar aqui, doutora Mariana, que vai fazer aqui as conclusões. É sempre um assunto importante, como os que já me conhecem sabem que eu tenho essa bandeira da economia verde há muito tempo, essa tem sido a minha pesquisa dessas últimas décadas, e a discussão do imposto seletivo na reforma foi algo que eu venho acompanhando, e confesso, professor Paulo, que estava até com um certo desânimo, desde 2019, o que tinha na PEC 45 em 2019 era praticamente nada, na PEC 110 também era tudo muito confuso, e agora, com todo o atropelo que a gente viu nesses últimos meses para se aprovar essa reforma, realmente com uma influência política gigantesca, mas a gente consegue ver algum avanço. Eu costumo dizer, quando eu falo muito mal da reforma, como ela está sendo encaminhada, e todo o debate que fala assim, olha, mas não podia ser como está sendo feito, atropelado, enfim, influências políticas, alterações de última hora, mas o fato é que, quando falamos e criticamos a reforma, não quer dizer que eu diga que o atual sistema está bom, claro que não, ou seja,
questionamos a forma como a reforma está sendo feita, de uma reforma extremamente importante e com muita influência política. Mas o ponto em comum, precisamos mudar, não temos mais condições de trabalhar com um sistema tributário que em 66 não tínhamos esses problemas, nós não tínhamos problemas ambientais em 66, quando foi feito o nosso CTN, isso é um problema novíssimo. Em 88, com o Sistema Tributário Nacional, muito menos. Não estava na pauta do nosso debate nem a questão da revolução digital e nem a questão ambiental. Então, o que nós temos hoje, no ano 2023? Uma estrutura completamente diferente, com demandas novas e com essa pegada ambiental que a gente vai ter que encaixar no sistema tributário nacional. E aí a gente vai ver nessa tentativa. A reforma merece aqui, eu tenho que admitir, merece aplausos quando ela conseguiu evoluir, e nós já temos, quando no último projeto aprovado, nós já temos aqui menções à palavra a expressão meio ambiente. Quando eu fui convidada para participar de uma audiência pública na Câmara dos deputados em maio, eu me lembro que eu falava com muita ênfase, eu dizia, é uma vergonha, nós vamos aprovar uma reforma que não tem uma menção ao meio ambiente. E só tinha até então o imposto seletivo que dizia, haverá um imposto seletivo da União voltado para a questão de saúde e cigarro e bebidas alcoólicas, como se o meio ambiente fosse restrito a essas coisas, e quando é muito maior. Então, nós fomos evoluindo, com o substitutivo já temos a questão da reforma, e o mais importante, eu até tinha feito aqui tinha pego a apresentação, mas estava meio confuso, eu não ia conseguir passar, eu vou tentar aqui, para tentar ver se vocês visualizam. O que nós temos aqui, se puderem acompanhar, se vocês estiverem com o texto na mão? Nós temos 4 menções à questão ambiental, que isso já é de grande relevância para o Brasil, porque, pelo menos, a gente já deixa o nosso discurso no contexto internacional. O que não podia é a gente continuar fazendo uma interpretação. Quando eu tratava de tributação ambiental, eu tinha que dar uma volta imensa, eu ia para o artigo 170 da ordem econômica, puxava a questão ambiental, ia para o 225 e fazia um esforço gigante para dizer que o tributo tinha que ter uma conotação, uma proteção ao meio ambiente. E agora, com a reforma, se ela passa, o nosso papel, como eu costumo dizer, não adianta mais a gente reclamar, o jurista tem que entrar agora para corrigir, temos que aceitar que o político prevaleceu, realmente é uma reforma que prevalece o debate político muito mais do que o jurídico, e nos resta agora um papel muito importante, que é tentar diminuir essas arestas. Então, o que nós temos aqui que é uma evolução? Logo no artigo 1º, já avançamos, porque logo no artigo 1º do substitutivo, a proposta de emenda à Constituição, a 45, ele coloca lá a alteração do 43 e menciona, sempre que possível, a concessão dos incentivos regionais, que era incentivo nenhum. Lembrem disso, era o grande debate, quando eu escutava vários defensores da reforma dizendo mas tem que tirar todos os incentivos, e citando tratados internacionais, OCDE, e eu sempre faço uma leitura, quando a OCDE fala isso, CIAT, todos os modelos internacionais, eles falam redução dos incentivos desnecessários, redução dos incentivos indevidos, maior controle dos incentivos, e não redução total dos incentivos, como alguns estavam tentando falar. E, felizmente, prevaleceu. Temos que continuar com os incentivos, não da forma que é hoje, mas tirar incentivo num país desigual como o Brasil é extremamente perigoso. Pensa aí, o doutor Alex falou da Zona Franca de Manaus, eu estou no Nordeste do Brasil, como é que a gente vai conseguir trabalhar com um país com tanta desigualdade sem ter esses incentivos? O que não pode é incentivo aleatório, e incentivo virar regra, que é o que temos hoje. Então, controle de incentivo e diminuir incentivo é outra questão, e não extingui-los. Então, já temos essa previsão dos incentivos regionais aqui no parágrafo 4º do artigo 43, de acordo com a PEC, e ele fala: esses incentivos considerará critérios de preservação ao meio ambiente. Isso já é maravilhoso, porque a gente já vê uma mudança de terminologia. Acabou aquela coisinha pequena que eu falava tanto de saúde e bebida alcoólica. Só se falava em cigarro e bebida alcoólica, que isso era a redução do imposto seletivo.
E aí nós vamos lá para o 153 também. Aqui nós tivemos uma outra grande evolução. A PEC 110, ela falava que até 2019, até então, antes da aprovação da 45, havia uma possibilidade de junção dos dois textos. A 110 tratava esse imposto seletivo como imposto fiscal, natureza eminentemente fiscal, e a 45 com natureza extrafiscal. E o que foi aprovado agora é como um imposto da União, ficou a dúvida se seria um imposto residual, e a PEC 45 tira essa questão do residual e inclui no artigo 153 dos impostos de competência da União, portanto, é o imposto seletivo federal, inclui o inciso 8, e assim dispõe, compete à União a produção, um imposto que incidirá sobre produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos da lei. Outra grande evolução. Não tínhamos essa expressão, e vejam que a luta é grande, não tínhamos a expressão meio ambiente há 3 meses atrás. Quando eu estava no debate da reforma, não havia nenhuma expressão meio ambiente. Temos 4, já é muita coisa. Então, já melhora aqui, e já temos essa previsão, e fica isso, de fato, a grande crítica ao imposto seletivo, que eu tenho escutado, e é uma crítica que merece mesmo que a gente tenha cuidado, que ficou um imposto muito aberto. O imposto seletivo tem uma ambiguidade na sua própria natureza, que nem eu, até eu que defendo, vejam, eu defendo a economia verde, eu defendo a mudança de critérios, mas eu também estou em dúvida porque está tão aberto, o que essa lei complementar vai fazer? E, além do que, tirou como princípio da anterioridade, não será o princípio da legalidade, poderá ser feito, inclusive, pelo Poder Executivo. Então, como que a gente vai trabalhar com isso? O nosso grande temor, diante dessa ambiguidade, é que esse imposto seletivo, e por isso vamos trabalhar com muita ênfase, que quem trabalha com tributação ambiental, que está nos meus grupos, que está no Brasil, que eu fico mencionando essa questão, temos que trabalhar com muita ênfase para a regulamentação, para que não seja um falso tributo verde, para que não seja mais um imposto de arrecadação da União, ou pior, para que não seja igual ao inciso 7, imposto sobre grandes fortunas. Está lá, agradou todo mundo em 98, vamos aqui lembrar, a Constituição de 98 tinha o princípio, o caráter social, eminentemente social, e quando se criou o imposto sobre grandes fortunas, foi uma coisa linda, nossa, que maravilha, o Brasil vai tributar a grande fortuna. E até hoje, desde 98, não temos essa regulamentação. O risco é que esse inciso 8 siga o mesmo destino do imposto sobre grandes fortunas. Espero que não, porque a questão climática não consegue esperar, e espero que a gente consiga melhorar isso aqui e trabalhar fortemente na regulamentação do imposto seletivo. E como? Com política pública. É bizarro, a gente, quando conversamos com economistas, é bizarro criar um tributo novo sem uma prévia política pública. Uma política que eu defendo há muito tempo, uma política fiscoambiental. Depois que eu faço a estrutura e a política fiscoambiental, é que eu venho com o instrumento. Nós invertemos tudo. Mas, enfim, paralelo a isso, a gente vai ter que fazer o ajuste dessa política fiscoambiental. Não é fácil, eu sei que o desafio é grande, eu costumo brincar e digo, é como você consertar o avião lá em cima, em alto, lá voando, e você vai ter que parar para ver a engrenagem, não pode parar o voo, e não vai dar para descer. Então, a gente vai ter que fazer isso e vamos ter que fazer paralelo essa política pública para poder dar uma força, uma instrumentalidade ao que é o imposto seletivo. Em seguida, a outra menção também muito importante, que vem aqui na PEC, que ele fala na questão do imposto seletivo, que aí é difícil, como é que vai ser resolvido, ele integrará a base de cálculo dos tributos previstos nos incisos tais que é ICMS, ISS e IPI, vamos ver como vai ser essa convivência de um sistema antigo com um sistema novo, que isso é um grande desafio para todos nós, porque aqui ele vai ter que resolver algo muito importante, que é o que a reforma se propõe. Ela cria um novo princípio, e ela fala do princípio da simplicidade, no princípio da transparência, que é aqui no artigo 153 145 pela PEC, diz que nós teremos agora, o sistema tributário vai ser regido pelo princípio da simplicidade, transparência,
justiça tributária e equidade e defesa do meio ambiente. Esse artigo 145, essa modificação é a mais importante, porque finalmente nós conseguimos, não precisava nenhuma das outras, só o 145, colocando a defesa do meio ambiente como um princípio do sistema tributário nacional, já resolveria a nossa vida, já estaria ótimo e estaria menos aberto até do que como está na reforma. Mas já temos essas 4 previsões, e a última é uma previsão que não é de direito tributário, mas de direito financeiro, também relevante, o artigo 159A, que tem a previsão de que os recursos que irão priorizar projetos para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional serão priorizados aqueles que têm a proteção ambiental. Então, a gente já começa a ver aqui uma modificação de parâmetros, um sistema tributário que vai se adequando, na medida do possível, a essa nova demanda do que a gente chama economia verde, reforma tributária verde, enfim, seja qual for a terminologia que vamos usar aqui, mas já percebemos uma transição muito importante do que tínhamos até então e do que foi aprovado. Agora, a luta, vamos agora ver como é que a gente vai melhorar ainda mais esse texto para o Senado e para que a gente segure, pelo menos, a inclusão do critério ambiental. Eu falava nisso desde 2009, que eu dizia que tínhamos que ter esse princípio, e só foi alocado de uma forma um pouquinho diferente, mas está excelente no 145, e agora a gente pode ter esse parâmetro para tentar trabalhar melhor. Então, eu costumo dizer, eu parei de reclamar, que os que me escutam, talvez essa seja a primeira conversa que eu fale bem da reforma. Eu resolvi aqui, vamos parar de reclamar, não tem jeito, aprovou, vamos aceitar, e a gente já começa a ter essa postura de adequar ao que temos aí. Eu tenho que dizer que nesse ponto está melhor do que estava há 3 meses. E é isso, doutor Paulo, obrigada pelo convite, eu fico à disposição, vou parar aqui para que os colegas possam falar também. Obrigado, professora Denise. Nós que agradecemos aí pelas sempre precisas e preciosas lições, né, professora? A senhora que foi uma das precursoras sobre o estudo da tributação ambiental, né? Acredito que esse seja um tema para quem já teve algum contato inicial com o direito comunitário, por exemplo, extremamente, né, privilegiado pela comunidade europeia, por exemplo, né? Uma questão que realmente em países mais desenvolvidos é levada a sério, que parece, né? Muitas são as críticas ao projeto de reforma, mas a gente tem que reconhecer os aspectos positivos do projeto, que são inúmeros, né? São vários, e esse é um deles, né? O tratamento legislativo da tributação ambiental há de ser reconhecido como um avanço, né, professora? Mas, enfim, agora, obrigado mais uma vez, professora. Agora nós vamos ouvir o professor Éric Macedo, que é doutor e mestre pela PUC de São Paulo, especialista pelo IBET, presidente do Instituto de Direito Tributário da Paraíba, diretor executivo do Instituto Pernambucano de Estudos Tributários, coordenador do IBET da Paraíba e advogado extremamente renomado, com atuação nacional, além de um amigo de longa data, né, mestre Eric? O professor Eric vai falar sobre a disciplina dos incentivos regionais na reforma. Por favor, com a palavra, professor. Boa noite a todos. Eu quero saudar a todos os meus colegas aqui de bancada, ao doutor Alex, à doutora Denise, parabéns vocês dois pelas apresentações, a doutora Tatiana, a doutora Mariana, e em especial você, meu caro amigo Paulo Fernando, de muito tempo, né, que vocês veem que está no Rio aí, mas é um pernambucano, com todo o seu sotaque aí, trazendo uma coisa que nos dá aconchego, né, e alegria, né? Quero parabenizar também, Paulo, o trabalho que você vem fazendo aí no IBET, não só por esse evento, né, mas uma sequência de eventos que vem mostrando, inclusive para nós, doutora Denise, que somos coordenadores do IBET, né, como é importante essas iniciativas. Acho que vocês estão fazendo um belíssimo trabalho, né? Temos que realmente ressaltar, parabenizar vocês por isso. Eu queria também acrescentar alguns pontos do meu currículo aí, Paulo, não para tentar dizer que eu tinha outros méritos, mas apenas dizer o seguinte, que eu sou um advogado de empresas no Nordeste
relativos a incentivos fiscais é uma coisa que a gente vem fazendo há 30 anos e é um tema que eu tenho um especial apreço, não só por vivenciar aqui muito mais do lado do contribuinte, vivenciei também um pouco do fisco, eu fui durante 4 anos auditor fiscal em Pernambuco, mas vivendo muito mais a realidade dos contribuintes, e dizer que não só como advogado, vendo essa preocupação, mas também como cidadão nordestino, que vejo aqui já revelado pelo doutor Alex, doutora Denise, a importância desses incentivos como um modelo de diminuição das desigualdades regionais, atendendo a determinações expressas, como o doutor Paulo, você colocou aqui, em várias passagens, poucos temas, tem recebido foi recebido da Constituição, tanto esmero, tanta dedicação, quanto a preocupação do Constituinte na diminuição das desigualdades regionais. Então, esse é um tema... desculpa, eu estou até me alongando aqui para poder demonstrar a importância que eu tenho na abordagem desse tema. Segundo, e eu acho que também a abordagem da doutora Denise e do doutor Alex demonstrou isso, há como o assunto é o assunto do momento na política brasileira, na economia, no meio empresarial, todo mundo perguntando muito, eu acho que muita gente está participando aqui do evento na expectativa de que a gente possa trazer respostas em relação a como é que vai ficar o sistema. E é muito importante separar, repito, os 2 palestrantes que me antecederam revelaram isso muito bem, esse momento, nós estamos no momento legislativo. Esse é o momento, a gente não tem que fazer conta de como vai ficar a tributação, porque a gente não sabe. A gente apenas está no meio do processo legislativo que está sendo construído e que, também vou pegar aqui a sua fala, professora Denise, que nós tínhamos críticas, muitas, todos nós, acredito aqui, ao modelo, mas, graças a Deus, nós estamos numa democracia e essa democracia está trazendo essa riqueza de detalhes, né, no Congresso Nacional, e que traz aí alguns avanços. A proposta original passou por alguns avanços. Nós temos aqui 2 exemplos de temas que são vencedores. Um é a Zona Franca de Manaus, que, no fim das contas, conseguiu trazer a valorização de importantes premissas de desenvolvimento da região, como também, doutora Denise, eu acho que um dos grandes vitoriosos é o meio ambiente, né? Você colocou muito bem os vários pontos em que esse tema, assim, para todo lado, o meio ambiente passou a ser valorizado. A gente nem esperava mais que isso acontecesse. Então, ressaltando, doutor Paulo, aqui um momento dessa abordagem, é o momento legislativo e é o momento as empresas, é o momento das pessoas, da sociedade, enfim, das contas, comparecer ao Congresso Nacional para defender suas pautas. Se nós formos olhar no final, como ficou a emenda aglutinativa, foram contemplados quem? Aqueles que foram ao Congresso Nacional defender as suas pautas. Transporte, saúde e outros temáticos. Por quê? Simplesmente foram lá, de forma competente, dentro do processo legítimo, colocaram as razões pelas quais precisava ter um tratamento específico, a preocupação de cesta básica e de outros elementos. Então, nós ainda estamos num processo legislativo e é esse momento que a gente tem que se preocupar em relação a ter a compreensão disso e, a partir daí, fazer de forma, repito, absolutamente legítima, defender valores que são valores que muitas vezes já estão contemplados no texto constitucional e que devem merecer o devido tratamento. Aplicar a legislação vai ser evento para daqui a 2 anos. Hoje a gente falar sobre isso, eu acho que as exposições já revelaram isso. O primeiro ponto que eu queria ressaltar, eu falei com uma colega e ela disse, não, você vai falar de incentivo, mas a proposta não tem incentivo. Né? Ela disse, você vai falar o quê? Né? Primeiro ponto que eu acho extremamente importante. Os incentivos não acabam na proposta. O que é que foi feito? Foi feita uma rearrumação. Se eu usar aqui uma linguagem comum para dizer, a ideia é acabar com a bagunça. Por quê? Porque, por uma ausência da União, cumprir os seus objetivos, as finalidades, seus deveres, os estados passaram a criar incentivos fiscais de ICMS ao arrepio da Lei Complementar 24 como uma forma de sobrevivência. E isso trouxe, não vou entrar nesse mérito,
trouxe a discussão da guerra fiscal e trouxe um problema, complicou o ICMS, né? Acredito eu, comecei com a época, alguns secretários de Fazenda, em 2019 eu comecei essa discussão lá no Congresso, acompanhar, e pela minha percepção, doutor Alex, a minha percepção que os secretários queriam, rapaz, vamos acabar com a bagunça e nem aguenta mais. Né? O ICMS colapsou. E, no fim das contas, os incentivos fiscais eram um dos grandes responsáveis para isso, mas eram respostas dos estados em relação a isso. Então, o que é a proposta, concordando ou não concordando, ela tem uma virtude, ela diz, olha, agora eu acabo com esses incentivos concedidos unilateralmente pelos estados e crio uma metodologia, criando um fundo, que a partir daí esse fundo vai fazer a implementação dessas políticas. Então, é uma mudança, doutor Paulo, doutora Mariana, mudança de modelo. E esse modelo vai ser reinventado. E daí a importância de nós colocarmos isso na pauta, nós, especialmente aqueles que defendem regiões menos favorecidas, que, como você colocou, professor Paulo, precisam disso. Né? Isso não é uma opção, a gente precisa disso para que seja efetivamente implementado. O que é que eu posso trazer aqui de alguns pontos de atenção aqui em relação a essa discussão? Tá? Primeiro, acho que o doutor Alex também já abordou, en passant, transição. Vocês devem imaginar a quantidade de conflitos que nós teremos em relação, especialmente a partir de 2029, né, quando a gente vai ter a diminuição gradual, a criação de um fundo para compensar esses incentivos, né? Como isso vai acontecer? Tem umas expressõezinhas nesse texto aí que me trazem preocupação, saber da validação desses incentivos para que possam ser compensados e trazem, na proposta, traz a ideia de que a União vai também fazer uma segunda verificação da legitimidade desses incentivos para que eles possam ser objeto de restituição, ressarcimento e tal. Esse ponto me parece extremamente importante que a gente consiga fazer com que não haja prejuízo. Por quê? Porque não são as empresas, não haja prejuízo na segurança jurídica, não haja prejuízo no respeito ao direito adquirido dessas empresas. Vejo a preocupação vamos pensar aqui na prática, doutor Paulo, você é advogado muito combativo aí, discutir isso. Olha, será que esse incentivo foi dado com prazo certo ou sob condição? Aparentemente é um assunto simples, mas na prática é um negócio que cria um monte de... Veja, eu estou falando um monte de conflitos em relação a isso. Então, nós temos que nos preocupar nessa discussão que a gente vai ter aí na aprovação da lei complementar, precisava ser assim, né? Muita coisa, não dá para você colocar tudo no texto constitucional, doutor Alex, tem que vir a lei complementar para regulamentar, e a briga eu acho que vai acontecer muito no próximo ano. Então, a gente tem que começar a se preparar, trazer elementos para que a gente possa ter fundamento para isso. Então, essa é uma primeira preocupação. O segundo, acho que muita gente já falou, subir os créditos acumulados, né? Que vai acabar acontecendo. Todo mundo que altera a legislação do ICMS, historicamente, doutor Alex, a gente vê, às vezes você cria uma substituição tributária, aí, como é a transição da substituição em relação ao estoque, estou trazendo um exemplo simples. Imagine o fim do ICMS com esses cálculos. Aí essa proposta, se eu não me engano, são 240 meses de compensação. Isso é uma dor de cabeça. Apenas eu queria trazer que esse tipo de preocupação é uma preocupação que tem que ser de todos nós. A gente precisa trazer segurança para esses negócios, para que os investidores acreditem que merecem confiança no nosso país. Não é uma briga só de dinheiro, de quanto vai dar para o contribuinte ou quanto vai tirar dos cofres públicos. Tá? Que aqui eu também, aqui, e não menos importante, e já que, doutor Paulo, caminhando aqui para a minha conclusão, é a discussão do fundo. Né? O fundo, esse é o tema. Né? O fundo que é criado para compensar, né? para concessão de incentivos fiscais, que vai ser construído do zero. Tá? Então, é a oportunidade, o texto constitucional
já dá umas sinalizações aqui em relação... deixa eu pegar só o texto aqui do 159, ele fala, assim, ele limita, né? O artigo 159A, a proposta que foi aprovada, pelo menos na Câmara, diz que fica instituído o Fundo de Desenvolvimento Regional e com esses objetivos: realização de estudos, projetos e obras de infraestrutura, extremamente importante ter a infraestrutura nisso aí, é uma coisa que os estados pouco realizaram, né? Eles prometem, mas executam muito pouco. Segundo, fomento a atividades produtivas com elevado potencial de geração de emprego e renda, incluindo a concessão de subvenções econômicas e financeiras. E, por fim, promoção de ações com vistas ao desenvolvimento científico e tecnológico e à inovação. Eu fiquei pouco preocupado, é claro que tem um fundamento político, econômico, de dizer, olha, atividades que tenham extrema geração de emprego. Aí eu fico pensando, por exemplo, uma usina aí no Ceará, de produção de energia solar, será que não gera emprego nenhum? Né? Será que haveria uma incompatibilidade aí? E é importante, a partir dos valores que estão sendo contemplados pelo texto constitucional. Então, assim, talvez esse dispositivo possa ser um pouco aprimorado para abrir um pouco mais esses conceitos, tá? E para poder permitir, doutor Alex, que isso seja adaptável a cada região do país, né? Para que a gente possa ter uma maior mobilidade e não engessar as possibilidades, esse modelo que vai ser criado do zero, tá? No fim das contas, é isso. Eu vou concluir aqui apenas trazendo o meu sentimento, a minha compreensão, a minha leitura, que talvez tenha sido revelada a partir dessas percepções que eu disse até agora, mas olha, é a oportunidade da gente pegar a experiência. Doutora Denise, quando você falou aí da experiência, né, internacional, vamos trazer a experiência nacional, né? O que é que os incentivos, o que é que a gente pode trazer de experiência, né, do que a gente viu nos 30, 40, 50 anos disso aí? Primeiro, esses incentivos precisam ser mais agressivos. A gente precisa ter incentivos que tragam uma vantagem muito competitiva para que uma pessoa como eu, que estou aqui em São Paulo, né, nesse momento, sou paraibano e moro lá, mas não coloque o negócio aqui, porque aqui você tem a melhor mão de obra, porque você tem o acesso ao melhor mercado, você tem a melhor posição geográfica no Mercosul, você tem a melhor estrutura de estradas, rodovias e aeroportos e portos, e tem a melhor formação de pessoas. Então, para que eu não faça uma indústria aqui, que é importante em todo lugar do mundo. Não é aqui, não. É todo lugar do mundo a indústria é importante. Para que eu tire essa indústria, para botar lá na Paraíba, lá no interior da Paraíba, que precisa, também Manaus precisa muito, mas nós precisamos também. Né? Como é que você pode desenvolver uma região, doutora Denise, que não tem água? Né? Eu me arrepiava quando via a discussão que tinham antes, dizendo, não, as regiões têm que desenvolver suas aptidões naturais. Um lugar que não tem água, tem aptidão natural, para quê? Né? Assim, é revoltante ouvir isso. Tá? Então, a gente tem que ter políticas mais agressivas, é a primeira coisa. Tá? Segundo, a gente precisa trabalhar fortemente, mas muito fortemente, em diminuir a insegurança jurídica nesses incentivos. A nossa experiência também demonstra isso. Todo dia aparece um fiscal com uma tese diferente e glosa créditos. Eu tenho nós vemos aí inúmeros casos em que os fiscos estaduais, apesar de terem uma política, tem uma linha, às vezes, dentro da própria secretaria, que é o objetivo, que existe uma questão cultural de achar que concessão de incentivo fiscal é benefício, né? Incentivo fiscal sempre tem relacionado à ideia de benefício, aproveitamento, renúncia, essas expressões são sempre utilizadas nesse sentido, e a gente precisa superar um pouco essa questão cultural. E, por fim, mas não menos importante, talvez seja o momento, doutor Paulo, doutora Mariana, doutora Tatiana, da gente pensar, vamos disciplinar isso? Vamos disciplinar se esse negócio ensina imposto de renda ou não? Né? Contribuição social sobre o lucro. Para que essa briga louca? Né? Olha, você quer dar quanto? Né? Quanto é que você quer dar de incentivo? É 100, 30, 40?
Vamos sentar, vamos aproveitar a hora, sentar como pessoas adultas, pensar no país e pensar no que a gente quer dar objetivamente. Essas eram, doutor Paulo, aqui as minhas breves observações, e também reitero aqui minha alegria de estar novamente com vocês aqui. Desculpem se eu me exalto às vezes, né, porque é um tema que eu sou um apaixonado por isso, acho que isso é muito importante. Eu acho que o momento é muito bacana para a gente começar a conversar e botar as coisas nos seus devidos lugares. Eu percebo que o Congresso Nacional está aberto para a gente conversar com eles, tá? E isso é muito bom. Muito obrigado. Excelente, mestre Eric. Muito obrigado a você pelas considerações. Acho que, só para colocar aqui alguns comentários rapidamente sobre a sua fala, né? Todo o movimento pré-reforma, inclusive, já era de migração da destinação do produto da arrecadação do ICMS, por exemplo, para o destino, né? Quase que em reconhecimento da necessidade desses estados mais pobres de terem um tratamento tributário ou mais apropriadamente um tratamento financeiro, né, que é a grande reforma que deveria ser pensada antes da tributária, pelo menos a meu ver, mais favorecido. Mas essa transição realmente é preocupante em vista da magnitude, né, das alterações que ora serão implementadas ao que tudo indica, né? Eu penso que a melhor forma, talvez aí o ponto da sua fala que eu mais destacaria seria com relação à análise dos benefícios especificamente, se são onerosos ou não, se condicionados ou não, né? E eu creio que uma possível forma de mensurar a legitimidade desses benefícios ou não, não só na época da sua concessão, mas também da sua renovação, ou mesmo eventual incremento desses benefícios, é pela mensuração do IDH. Basta pegar o IDH prévio da região, do município, do estado, à concessão do benefício e posterior. Daí você resolve o problema, você responde a questão se aquele benefício é, com perdão da redundância, benéfico à população local ou não, né? Mas, enfim, isso aí também é um ponto para um evento próprio, né, mestre Eric? Acho que vale até a gente pensar em um desdobramento aí posterior. Mas antes de passar aqui a palavra para a doutora Tatiana, eu só gostaria de registrar rapidamente as presenças aqui da Natália Lino, nossa aluna, Flávia Romano, que eu não sei se é desembargadora, mas que já cumprimentamos e vai dar aula aqui na pós-graduação do IBET, além de desembargadora aqui do TJ, presidente do Foro Permanente de Direito Tributário da Escola da Magistratura do Tribunal. Vai dar aula sobre imunidades. Bem-vinda, desembargadora. Queria cumprimentar a Florência Silva e agradecer a Florência pela intermediação com o doutor Alex, para que pudesse o doutor Alex estar presente aqui hoje. Luiz Felipe Carvalho, Mauritânia Mendonça, enfim, depois eu trago um pouco mais aqui dos participantes. O evento já é um sucesso, queria dizer para vocês que estamos com 59, mas chegamos a pico aqui de 70, tá? Então, excelente já, fora os demais ouvintes que assistirão quando do YouTube, né? Tem algumas perguntas aqui que eu vou fazer no final, não vou deixar sem resposta, mas só para todo mundo ficar até o fim conosco. Enfim, agora eu gostaria de passar a palavra para a doutora Tatiana Borasso, que é Senior Legal Manager da Diageo, que tem pós-graduação em Tax pela FGV, pós-graduação em Direito Empresarial pelo Mackenzie, Summer Course em International Taxation pelo IBFD, e é advogada. A doutora Tatiana, que contou com a intermediação para sua participação aqui, a quem de logo agradeço, do nosso sócio Luiz Marcelo Fins, vai falar sobre os impactos do imposto seletivo no setor de bebidas. Doutora Tatiana, por favor, com a palavra. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje para falar sobre esse tema que é tão relevante para o país, né, para o ambiente de negócios e para nós tributaristas. Cumprimento a todos os meus colegas aqui, painelistas, doutora Alex, doutora Denise, doutora Mariana, que vai nos ajudar aí nas conclusões, doutor Eric, e agradeço muito o convite aí, doutor Paulo, para estar aqui hoje. A ideia aqui
Eu queria, antes de falar um pouco do que é a expectativa do setor para essa reforma e do seletivo, eu queria antes falar um pouco do mercado de bebidas alcoólicas no Brasil e da tributação, como ela é hoje. Porque tudo que a gente teme e não quer é que a legislação do seletivo ela seja um copia e cola aí do que a gente tem hoje na TIP, o que a gente tem hoje na legislação do IPI. Então, para vocês terem uma ideia, eu gosto de falar um pouco também de como era antes. Em 2022, se eu não estou enganada, o governo Bolsonaro ele, trouxe, por decreto, algumas reduções de alíquota de IPI para muitos produtos, dentre eles bebidas alcoólicas. Mas antes dessas reduções, o que nós tínhamos? Um IPI de 6% para cerveja, de 10% para vinho. Se fosse vinho licoroso, aquele vinho do Porto, aquele vinho mais doce, aí já era uma alíquota de 20%. E para os destilados em geral, em torno de 30% a alíquota do IPI. Sendo que o market share no Brasil hoje é 93,6% da cerveja, 0,9% vinho e 5,5% para os destilados, né? Com as reduções que foram trazidas lá em 2021, 2022, essas alíquotas foram reduzidas para 3,9%, 6,5% e 19,5%. Então, em 2015, a gente já teve um grande aumento de alíquota para os destilados, a gente tinha uma outra forma de tributação, que era de REN, e era monofásica e tal, e naquela mesma ocasião em que mudou a legislação e a gente teve um aumento relevante para a IPI das bebidas destiladas, a gente teve uma redução para a cerveja de 15% para 6% na alíquota. E desde logo a gente viu uma série de incongruências, porque, por exemplo, o IPI do biscoito, das bolachas, era 8%, do leite era 8%, do shampoo era 7%, se eu não me engano. E, então, quer dizer, a cerveja ela era mais relevante do que o leite, né, para o brasileiro, do que o biscoito, a bolacha, enfim. Então, são distorções que a gente enxerga, elas estão presentes hoje ainda, né? Então, a gente tem esse cenário e uma grande oportunidade de buscar uma isonomia nas alíquotas dos alcoólicos, né? Eu não estou conseguindo mover aqui. Foi. Por quê? Essa assimetria na tributação das bebidas alcoólicas após 2015, ela traz efeitos econômicos e concorrenciais negativos, obviamente, aumento do mercado ilegal, a gente vem observando desde então, e a gente tem aqui uma evasão fiscal calculada para o ano de 2022 em torno de 33 bi por ano, só de bebida alcoólica. E essa assimetria, ela também não reduz o consumo nocivo do álcool, e não ataca o problema. Álcool é álcool, né? Existe um mito, principalmente aqui no Brasil, existe um mito de que nós temos bebidas mais fortes e bebidas mais fracas. E o que se diz que essa diferença de alíquotas existentes hoje, elas ocorrem em função do teor alcoólico. O que é uma falácia, porque o que a gente tem que olhar é a dose padrão. Hoje, se eu tomo 350 ml de cerveja, é a mesma coisa que tomar 40 ml de um uísque. O que eu tenho que olhar é o álcool, a quantidade total de álcool que eu tenho naquele drink, naquela bebida, tá? Eu não consigo abrir os links aqui. Então, assim, o setor de bebidas alcoólicas, ele não consegue mais absorver um aumento de carga tributária. E, é claro, a gente tem muita preocupação, porque existe, a gente sabe que tem uma pressão muito grande aí para compensação dessas negociações que foram feitas com diversos setores para a redução das alíquotas de CBS, IBS,
para que essa receita que vai deixar de ser gerada, ela vai precisar ser compensada de alguma forma, né? E o que se diz, o que a gente ouve é que o seletivo vai pagar a conta, né? Além disso, pelo menos aí num período de transição, o imposto seletivo ele vai ser base aí do ICMS, do IPI, do ISS, né? Então, como é que vai ficar essa conta para quem estiver no seletivo? Quem vai pagar o seletivo vai pagar também IBS e CBS, não é uma coisa ou outra. Então, a questão também das alíquotas do imposto seletivo poderem ser alteradas por decreto, né, que foi falado aqui. A gente sabe, né, que o imposto de natureza, os tributos de natureza extrafiscal, eles podem ser alterados por decreto e ok, mas a gente fica sempre se perguntando, né, até que ponto, de fato, vai ter uma função regulatória, né, de coibir tudo aquilo que causa externalidades negativas ou não, se vai acabar virando imposto com finalidade arrecadatória, como a gente costuma ver, né, ou suas reduções serem obra eleitoreira também, como a gente bem vê. Então, são outras preocupações que a gente tem aqui, do quanto essa conta pode ser grande, né? Então, aqui, só para ilustrar o que eu estava falando, né, de mercado ilegal, a fonte é do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade. A perda do setor, hoje em dia, com o mercado ilegal, que envolve desde contrabando, falsificação de produtos, até produção caseira, né, digamos assim, para o setor de bebidas alcoólicas é de 72 bilhões ano a perda, né, e calcula-se uma perda estimada com sonegação em torno de 46%, que é aqueles 33 bilhões que eu comentei. E o maior número de falsificação e de mercado ilegal, ele está nos destilados, que tem costumam ser mais caros que a cerveja e tal, então eles estão nos destilados. A gente sabe hoje também que a falsificação, o contrabando, enfim, o mercado ilegal de bebidas, ele financia o crime organizado. Então, o que a gente aumentar ainda mais a carga tributária desses setores, a gente vai empurrar cada vez mais os consumidores para consumir aquilo que é mais barato, seja a cerveja, e aí a gente não está coibindo, né, essa externalidade negativa e o consumo nocivo, e aí vem também a questão que a doutora Denise bem colocou aqui, questão de políticas públicas, a gente precisa também ter políticas públicas para isso, né, de conscientização de consumo responsável de bebida alcoólica, e a gente vai acabar aumentando esse mercado ilegal e até reduzindo a receita do governo, né, e aumentando aí a evasão fiscal. Então, um cuidado que é preciso. Aqui é um pouco do que eu falei, do conceito de dose padrão, que é o que deveria ser adotado, e não a questão do teor de cada bebida, né? Então, aqui, se você olhar 350 ml de cerveja, 150 ml de vinho ou 40 ml de uma bebida destilada, elas têm a mesma quantidade de álcool contido, né? Então, realmente, eu gosto de bater nessa tecla, porque é importante desmistificar o que justificaria essa diferença nas alíquotas dos alcoólicos, e principalmente se você olhar a disparidade, é um 3,9 contra 19, antes era 6 contra 30, é uma diferença muito, muito grande. Então, assim, o que o setor espera, né? E aí falando um pouco também da questão de a PEC, ela está muito aberta, a doutora Denise comentou que tem um pouco de receio no caso daquilo que causa externalidade negativa em relação ao meio ambiente, e acabar ficando no esquecimento, aí como o imposto sobre grandes fortunas e tal. Por outro lado, a gente pensa que é importante deixar essa discussão um pouco sobre os setores que vão integrar o seletivo, talvez a discussão não esteja tão madura, e com certeza não deve incidir só sobre alcoólicos e sobre tabaco. Eu acho que tem muita coisa aí realmente para a gente alargar essa base. Eu acho que todos se beneficiam,
E um setor que já está meio com a corda no pescoço não vai sofrer com toda essa carga em cima, né? Então, o que a gente espera é a correção dessas assimetrias tributárias, agora com a reforma, uma alíquota única para o setor de bebidas, de preferência não inclusão do imposto seletivo na base de cálculo do IBS, CBS, ou enfim, enquanto ainda estiver na transição, ICMS, IPI, ISS. A gente espera ter uma competitividade fortalecida, maior geração de emprego e renda, uma maior arrecadação e diminuição do mercado ilegal. Então, era um pouquinho assim do que eu gostaria de trazer, que foi pedido do professor Paulo, como uma visão aí do setor para a reforma e para o imposto seletivo. Muitíssimo obrigado, doutora Tatiana. Acho que temos um desafio grande aí para o setor pela frente, que é esse da alíquota única, né? Mas, enfim, acho que, sem dúvida, simplificaria bastante a tributação para todo o setor, né? Além de todos os pontos trazidos pela senhora, eu penso que um outro ponto também que seria importante, né, para esse novo imposto seletivo é que haja transparência fiscal quanto à carga tributária efetiva, né? Porque para itens supérfluos, o que a gente costuma ter é a argumentação por parte da Fazenda, sempre que a gente está, né, do lado de cá advogando para as empresas, um contra-argumento na linha de que as alíquotas são muito reduzidas, né, como a gente viu aí, só que muitas vezes o que há é uma alíquota aparentemente baixa sobre bases de cálculo triplicadas, né? Então, talvez seja importante a reflexão por parte do setor, inclusive, para com uma maior transparência em relação à própria carga como um todo, né? Acho que esse seria um ponto que talvez a gente pudesse introduzir no âmbito da reforma. Mas já encaminhando aqui para o relatório de conclusões da Mariana, não sem antes registrar rapidamente aqui a presença do João Barcelos, aluno, advogado lá do LL, Eduardo Gasali, também nosso aluno, o João é ex-aluno, Camila Vergueiro, professora do IBET, Andréa Frota Tardim, nossa seminarista, o Iago também, Alícia, diretamente do Canadá, assistindo, Eduardo Muniz, Leonardo Cia, doutor Moacir, sempre prestigiando os nossos eventos, doutora Fernanda Paris, nossa seminarista, Paula Meyer, enfim, doutora Rose, que também está assistindo, né, doutor Alex? Rose Del Giglio, é parente? É a minha esposa que está prestigiando. Então está de parabéns. Eu vou, doutor Alex, aproveitar aqui que o senhor está com a fala aberta para encaminhar de logo aqui. Fizeram algumas perguntas no Q&A aqui que a gente deixou aberto, né? Enfim, acho complicado até, não sei se o senhor tem condições de responder pelo Estado, mas enfim. Eu acho que dá para responder de forma pragmática e rápida. Eu estou vendo aqui, Fundo de Desenvolvimento Regional seria uma contrapartida para o Estado do Amazonas aceitar a proposta de reforma tributária apresentada pela Câmara, né? Uma pergunta. Na verdade, não é o FDR. O FDR é um fundo que seria para todos os estados, né? Que ainda a gente vai ver como que vai ficar regulamentado na lei complementar. No caso, o do Amazonas é um fundo específico de sustentabilidade e diversificação, né? Que foi, não que tenha sido uma das condições. A gente, através do diálogo, buscou garantir a competitividade e as receitas próprias e também o day after, ou seja, quando acabar o modelo Zona Franca, como que essa população vai sobreviver, como que o Estado vai sobreviver. Pensando nisso, em comum acordo com o governo federal, a gente propôs esse fundo que vai servir, sobretudo, para diversificar a matriz econômica do Estado e, subsidiariamente, para recompor uma perda provável de arrecadação. Tá? Mas não foi uma imposição do governo, ao contrário, foi uma construção conjunta. Inclusive, essa construção foi muito bem vista, sobretudo pelo Bernard Api, nas nossas discussões, e também pelo Banco Mundial,
que, inclusive, está trabalhando com alguns projetos e algumas possibilidades. Excelente, doutor Alex. Vivemos em épocas de consensos, né? Diálogos. Então, que assim Sim. seja também na relação para com a União, enfim, para com todos os partícipes, né? O senhor ia fazer algum complemento? Não. Em relação a essa pergunta, é isso. Daí tem mais duas, né, que tocam o Amazonas. Eu mesmo leio aqui e respondo. Fica à vontade. Eu ia até direcionar outra, mas fica à vontade, porque a segunda é mais uma observação, quase, né, do que uma pergunta, porque ele diz que o tema educação fiscal não consta no relatório da reforma tributária. Um tema tão complexo e importante para o desenvolvimento do país não poderia destacar um parágrafo sobre educação fiscal? Acho que aqui todos concordam, né? Não tem qualquer... O máximo de educação fiscal que a gente conseguiu até hoje foi aprovar um projeto de lei que dispusesse sobre carga tributária na nota fiscal, né? E olhe lá. Só lembrando aí que tem várias iniciativas, né, em relação à educação empreendedora e educação financeira, e dentro dessas iniciativas, tanto do Banco Central do Brasil, como do próprio Congresso e das câmaras, das assembleias estaduais, é uma diretriz, né, esse tipo de política enfim, de ensino, mas eu acho que seria uma forma, talvez, de fortalecer ainda mais, né? Mas eu acredito que isso tem avançado bastante, sobretudo nos últimos 10 anos. Eu acredito que essa terceira pergunta aqui possa ser respondida pela professora Denise, né? Ele coloca aqui como a reforma tributária poderá contemplar a questão ambiental, sobretudo no que diz respeito à manutenção dos benefícios fiscais para as empresas já instaladas na região, e principalmente como atrair novas empresas para a região e garantir um modelo que mantenha a proteção da imensa área verde do nosso país. Na realidade, enfim, professora Denise, doutor Alex, o Eric, quem quiser responder, sinta-se à vontade. Olha, é uma excelente, posso me manifestar, uma excelente colocação. E aí tem dois pontos importantes. Incentivo fiscal é um ponto. Como é que a gente vai manter isso? Aí a gente vai ter que repensar, vai ter que ir para a transição. E eu sempre falo essa frase dos economistas: incentivo não é insulina, não é para a vida inteira. A gente vai ter que ser só. Incentivo no Brasil parece meio direito adquirido, né? Tipo, não pode acabar nunca. Então, os incentivos que não contemplem a questão ambiental provavelmente vão ter que vão recuar. É o caso do combustível fóssil, é um grande problema no país que a gente vai ter que trabalhar com equilíbrio nisso. Agora, a última parte da pergunta é importantíssima: como atrair novas empresas? É isso que eu tenho dito, os empresários não têm que ter medo dessa reforma verde, ao contrário, é uma oportunidade maravilhosa, assim, tem muito como se ganhar com essa questão da economia verde. Então, tem imensas possibilidades, inúmeras. O próprio poder público, as prefeituras, os estados, se eles souberem usar essa economia verde, eles têm como atrair investimentos, muita coisa pode ser feita. Então, nós temos aí um material maravilhoso. Tem um livro do Jorge Caldeira, que eu sempre tenho usado ultimamente nas minhas falas, que é Paraíso Sustentável. E ele traz assim os números, o que pode ser feito com esse novo apelo do verde. E o Brasil está no topo de tudo isso. No mapa que ele coloca, o Brasil é o país que tem maior possibilidade de sustentabilidade. Então, a gente tem muito que fazer nessa área. É um grande atrativo. Excelente. Enfim, acho que essa última aqui, tributação de bebidas. A maior distorção existente é darmos incentivos fiscais na Zona Franca para bebidas açucaradas. O mundo vem tributando fortemente bebidas açucaradas, mas no âmbito da Zona Franca, esse setor vem há tempos recebendo incentivos. Um absurdo total. Não sei se a Tatiana quer comentar. Deixa eu falar só Eu queria comentar rapidinho, também Paulo. Tá bom. Deixa eu falar muito rápido, porque eu gostei muito da fala, foi interessante escutar a Tatiana, muito bom escutar quem está lá do outro lado, né, e os riscos do mercado. E aí, como ele trouxe, parabenizando a Tatiana, que eu gostei muito, aprendi muito aqui com ela, e em relação especificamente às bebidas adoçadas, tem um livro, eu vou mandar para o link, eu não sei, Paulo, como você pode divulgar isso depois. É um projeto que eu fiz com o professor Caliendo, Tributação das Bebidas Adoçadas, Extrafiscalidade em Prol da Saúde. É um livro que é gratuito pela editora Fênix,
Eu vou fazer o print e vou te mandar, para quem tem interesse nesse assunto aí. Tá Tá bom? ótimo. Vou fazer agora aqui. A gente faz junto com o post do evento, a gente faz a divulgação Tá, do vou livro. te mandar aqui. Se tiver interesse, consegue. Doutor Alex, gostaria de falar a respeito dos incentivos para bebidas açucaradas aí na Zona Franca, né? Justamente. Na realidade, independentemente de ser a favor ou contra esse tipo de incentivo, o que é patente é que se a gente tributar essas empresas no Brasil, elas não vão continuar no país. Tanto é que, se você... A Pepsi, por exemplo, ela não saiu do Amazonas para ir, por exemplo, para outra região do país. Ela saiu do Amazonas para ir para o Uruguai. Porque qual que é o grande problema? A gente tem várias áreas também no mundo de exceção. Então, é muito simples para uma empresa multinacional como a Coca-Cola, a Ambev, chegar e falar assim, não, tudo bem, vocês passam a tributar, eu vou embora do país. Então, você acaba tendo ainda o consumo da bebida do mesmo jeito, até por conta das elasticidades da demanda da bebida açucarada, que, infelizmente, a gente sabe que ela é inelástica, né? E você perde emprego, renda que é gerado por essas indústrias no Brasil. Então, para mim, eu acho que é uma questão que ela vai um pouco além. E também tem a discussão da externalidade negativa, né? Alguns economistas consideram que a externalidade é quando ela faz mal ao ambiente. Na verdade, quem toma bebida açucarada é a pessoa, né? Ela está fazendo mal a si própria e gera, obviamente, talvez uma externalidade em relação à questão da parte médica, né? Uma sobrecarga para o serviço público, isso, obviamente, você vai gerar. Mas não existe uma externalidade de você fazer mal para um terceiro, né? Que é o conceito basilar de externalidade. Mas isso seria uma discussão econômica que eu acho que não vem ao cargo e que alguns economistas defendem isso. Excelente. Diga lá, tá? Em relação a isso, eu acho que, de fato, como eu falei, eu acho que é importante a gente começar a olhar para tudo que causa externalidade negativa, seja sob uma ótica, seja sob outra ótica, mas é importante, se a gente está disposto a fazer isso, então que não fiquemos apenas tabaco e bebidas alcoólicas como os grandes vilões da sociedade, porque tem muito mais coisa aí, né? Eu não quis trazer aqui para também não polemizar, até porque o tempo era curto, mas tem uma outra questão relacionada a refrigerantes e incentivos na Zona Franca, da qual as indústrias fabricantes de cerveja e refrigerante vêm se utilizando, que é o benefício cruzado, né? As isenções que são concedidas, o crédito presumido, enfim, o que é concedido acaba para concentrado para fabricação de refrigerante, ele acaba vindo da filial do Amazonas para uma filial, por exemplo, em São Paulo, que é a mesma que fabrica refrigerante e cerveja. Então, no final do dia, quando essa fabricante de refrigerante e cerveja está vendendo a cerveja, está faturando, está vendendo refrigerante, está faturando, ela está deduzindo esse crédito presumido que lá foi gerado dos impostos que ela tem a recolher, dos tributos que ela tem a recolher sobre, inclusive, bebidas alcoólicas. O que não faz sentido, porque eu justamente não tenho também na Zona Franca benefício, é vedado benefício a fabricantes de bebidas alcoólicas, por exemplo, né? Assim, acho que como armamento, enfim. Mas esse benefício acaba chegando de uma certa forma aqui também. Então, se vocês quiserem ler mais, saber mais a respeito, tem uma série de artigos e parece que, inclusive, autuações aí da Receita Federal em relação a isso. Então, mais, olhando aqui, né, claro, para o meu quintal, é mais um fator
que prejudica a competitividade também em relação a destilados e cerveja. E é claro, eles vão trazer também esse argumento de que se deixar as alíquotas mais próximas, destilado, cerveja, ou o que quer que seja, eles vão sair do país. O fato é que está todo mundo aqui, né? E nós, britânicos, também estamos aqui tentando. A gente fabrica cachaça no Brasil, está difícil, muito difícil fabricar cachaça no Brasil, a tributação está extorsiva, estamos aqui, tentando. Excelente, doutora Tatiana. Muitíssimo obrigado aí também pelas considerações. O Luiz Felipe Carvalho fez aqui uma sugestão, né, para garantir a competitividade da Zona Franca de Manaus, o imposto seletivo devido por fabricantes que lá não estejam localizados não poderá gerar créditos para os adquirentes, o que demandará monofasia ou cumulatividade. E para o imposto seletivo devido por fabricantes da Zona Franca de Manaus, terá de ser criado um regime diverso garantidor de creditamento. É uma possibilidade, né? Mas, enfim, eu vou passar aqui de logo para a Mariana fazer o relatório das conclusões, tendo em vista o adiantado da hora, já estamos aqui no limite das 19h32, a gente vai ultrapassar pouca coisa, e no final a gente faz o sorteio para os heróis da resistência. Mariana, por favor, nossa querida ex-aluna, né, Mariana? Graduada pela UF, especialista pelo IBET Rio de Janeiro, advogada do Barroso Fonteles. Mariana, você tem a palavra, Mariana. Obrigada, Paulo. Obrigada pelo convite. Agradeço aí a participação. Cumprimentar também os colegas de mesa. Foi bem legal ouvir vários temas diversos aqui hoje. Não vou me alongar muito, vou só destacar algumas considerações de cada tema que eu anotei aqui, e todo mundo pode ficar à vontade para me interromper, se eu estiver falando alguma coisa errada também, fiquem à vontade. Sobre a fala do Dr. Alex, sobre a questão da reforma da Zona Franca, foi bem legal ver esse outro lado, né, de como, às vezes, a gente pensa na reforma, a gente pensa muito nas mudanças, o que tem que mudar, o que tem que fazer, mas, às vezes, também é legal ver esse outro lado de coisas que a gente, às vezes, precisa pensar em manter, ou pelo menos temporariamente, ou por alguma razão, e essa questão da Zona Franca, bastante importante, enfim, essa manutenção desse benefício, vamos dizer assim. Então, foi bem legal que a reforma conseguiu manter essa competitividade da zona, as receitas próprias, que também pensaram nessa questão do fundo. Eu até fiquei com uma dúvida, doutor Alex, esse fundo de sustentabilidade, ele seria somente do estado do Amazonas, correto? Em relação por conta da Zona Franca? Exatamente, é do estado, mas quem vai aportar e gerir o fundo é a União. Esse recurso não vai chegar no estado. Quem vai gerir é a União e vai aplicar com o objetivo de desenvolver novas matrizes. Agora, subsidiariamente, para recompor perdas, daí sim pode chegar alguma coisa no estado, se for necessário, perdas de receita. Perfeito. Passando já para a questão da economia ambiental, assim como a doutora Denise bem ressaltou, a gente vê que o Brasil está um pouco realmente atrás nesse quesito da economia verde, em abordar o assunto em comparação a outros países, principalmente a União Europeia, se a gente for ver como um todo. Eu não sei, eu até ia perguntar isso para a doutora Denise, se você acha que existe um lobby, não chamaria de lobby, mas uma freada aqui no Brasil, especificamente, para que essas medidas de preservação ao meio ambiente elas fiquem um pouco estagnadas, quando a gente fala, enfim, em legislação. Talvez por isso que a gente ainda esteja muito atrás disso, ou enfim. Olha, para falar a verdade, Mariana, a nossa legislação em relação ao meio ambiente não é ruim. Ela é até tida como avançada, por incrível que pareça. Agora, o que nós ficamos atrás não é só o Brasil, são todos os países em desenvolvimento e os países mais pobres, isso é uma demanda muito maior, exigir que os países mais pobres, ou seja, nós temos uma economia ainda sempre muito instável, então para a gente é sempre muito mais difícil. Não é um problema Brasil, é um problema mesmo de questão de país em desenvolvimento, que é mais difícil. Mas a onda é mundial mesmo, acho que a gente não vai ter como fugir disso. Pandemia que o diga, né? Concordo. Pois a pandemia ficou mais fácil a minha tese. Em relação também à fala do Dr. Eric,
achei bastante interessante, porque eu também já tinha ouvido muito essa questão de que a reforma ela vinha para, de certa forma, acabar com os incentivos, mas também concordo que não seria o caso, né? A gente foi como ele falou, vai ser feita uma rearrumação para poder melhorar essa questão dos incentivos e não ficar uma certa confusão que poderia já existir atualmente. Eu só fiquei com uma dúvida, mas sobre esse ponto que foi criado um fundo, né, para compensar essas questões, que está sendo construído do zero, é, na, na, na transição, né, como quando eles forem fazer essa questão da análise dos benefícios enfim, compensação, não existe ainda na reforma uma discussão de como eles vão mensurar a legitimidade desses benefícios? É isso? Isso ainda está em discussão? Não, existe a ideia que está lá na proposta é de que a União recomponha os incentivos fiscais durante o período de transição, né, para garantir segurança jurídica. Essa foi um conceito. A partir de 2032, né, aí assim a ideia é que o fundo venha a trazer. Por isso que eu digo que muda o modelo. O modelo hoje, que são os estados que concedem incentivos de forma unilateral, tem o poder político de assim fazer e adota a sua política, tá? A ideia é o quê? Os recursos vão para o orçamento, né? A União vai reservar, a União, no fim das contas, vai fazer o que deveria ter feito em 88, reservar recursos, né, para que esses recursos sejam utilizados pelos estados para a implantação dessas políticas. Então, do ponto de vista estrutural, é mais redondo, ele é mais uniforme, vai se pensar numa estrutura uniforme a partir dessa concepção daí do 159A. E aí eu queria aproveitar a sua pergunta só para fazer um comentário sobre os pontos que todos nós conversamos aqui, acabamos falando muito de incentivo, né? Para vocês verem como é importante essa discussão. Porque você tem, às vezes, um descompasso ou uma contradição aí no incentivo. Por exemplo, a Zona Franca eu preciso incentivar, mas, às vezes, para a bebida açucarada, isso talvez não fosse um valor a ser preservado, né? Então, você tem outras hipóteses de que, olha, eu quero valorizar o meio ambiente, né? Então, você vai ter, você tem um momento que para se discutir qual é o modelo que o país quer. Eu acho, doutora Denise, que, independentemente de qualquer setor, houve uma sinalização. Olha, em qualquer cenário, meus queridos, meio ambiente tem que estar aí sendo considerado. Acho que isso foi colocado em vários pontos, como você muito bem colocou. Mas a riqueza dessa discussão agora é extremamente importante, porque a gente vai ter que tomar as opções. O legislador vai ter que tomar opções. Eu vou valorizar. E aí você minimiza o tamanho de problemas, porque todo mundo tem uma pauta boa, né? Até o que é que faz mal para a saúde das pessoas? O ovo fazia mal um tempo atrás, não era assim? E aí, às vezes, essas coisas mudam, né? Às vezes, o açúcar lá daqui a 20 anos, sabe-se lá o que é que vem, né? E vai dizer que o açúcar é bom, né? Então, assim, é claro que eu não estou assumindo posição nenhuma, mas apenas dizendo, olha como está rica aqui a discussão, né? É uma discussão que precisa ser levada a sério e que nunca aconteceu, tá? Mas muito obrigado pela sua observação, espero poder ter contribuído. Claro, não, com certeza. Agora, passando rapidamente para a fala da doutora Tatiana sobre a questão do imposto seletivo, na verdade, eu não fiquei muito com dúvidas nesse ponto, eu só vou destacar algumas coisas que eu achei interessantes que ela mencionou, sobre a questão da existência dessa assimetria na tributação das bebidas alcoólicas, né, que após 2015 ele trouxe esses efeitos de concorrência bastante negativos que geraram esse aumento do comércio ilegal e que, de uma certa forma, não reduziram o problema, que seria o consumo nocivo do álcool, né? Então, com a reforma, destacando aqui que ela falou para tomar cuidado com esse aumento excessivo da carga tributária no setor, que não está conseguindo mais absorver esse aumento da carga excessivo, e, de uma certa forma, acaba empurrando o consumidor para o consumo de um produto mais barato, que não necessariamente seria um produto de maior qualidade, gera esse aumento do mercado legal, com uma redução, né, da receita do governo, e também a ausência das devidas políticas públicas em relação a essa conscientização sobre o consumo do álcool. Não sei se alguém teria alguma pergunta sobre isso, mas acredito que seriam essas minhas considerações, meus destaques.
Excelente, Mariana, excelente. Nós temos a agradecer aí pelo relato, como sempre, desde as aulas lá do IBET, relatórios muito bem formulados, acho que refletiram exatamente o que foi discutido aqui hoje, né? Que, como o mestre Eric bem salientou aí, inevitavelmente a discussão cai na questão dos benefícios e incentivos fiscais, né, Eric? Acho que até por uma questão de igualdade, a gente precisa saber onde tributar, onde reduzir, onde manter, né? Mas, enfim, acho que foi um super episódio, só temos realmente a agradecer a vocês todos, mas antes de encerrar, eu gostaria de efetuar aqui para os, né, prestigiar os heróis da resistência aí, 46 finalistas, que com os livros, né, que vocês são autores ou eventualmente coordenam aí as coletâneas. A começar, não sei, doutora Denise tinha falado em 1 ou 2 livros, né? Isso, os dois sobre tributação ambiental. Deixa eu ver se eu acho que não. Excelente, excelente. Se puder falar a data de aniversário da senhora, professora. Aí a gente... 24/6. 24/6. Quem fizer 68. aniversário... O ano a gente pode falar também, né? Depois de uma hora. Não precisa, não precisa. Não, o menor problema que dá, 24/6 e 68. Não, São acho 2 que livros. 24 de junho, quem fizer aniversário em data próxima, eu peço que ou se manifeste aí no Q&A, no chat, ou mande e-mail para a gente, rio@ibet.com.br, ou entre em contato com a gente por mensagem no Instagram, que a gente, obviamente, mediante a devida comprovação por RG, né? E quem tiver a data mais próxima aí é o 24 de junho, é isso, professor? Isso, 24 de junho, dia de São João. De junho a gente vai presentear aí com essa primeira obra. Doutora Tatiana Borasso faz aniversário que dia? 28 de outubro, 28/10. 28 de outubro, igualmente. Quem tiver aniversário próximo aí, até eu vou me candidatar agora, hein? Mas vamos mandar mensagem para a gente poder ver quem está em data mais próxima para ganhar a segunda coletânea que a professora Denise gentilmente nos ofertou. Depois eu mando o endereço para a professora Denise. Uhum. E aí ela manda diretamente. E a Mariana faz aniversário quando? 14 de setembro. 14 de setembro também. Quem fizer aniversário próximo aí vai ganhar a obra que nos foi gentilmente cedida aí pelo mestre Eric, para a gente poder, se vocês puderem nos enviar aí os dados para envio, né? Enfim, comprovação com RG da data de aniversário e dados de endereço para envio, junto com o CPF, que o correio pede, a gente encaminha para o doutor Eric, doutora Denise, para que eles possam providenciar o envio direto. Enfim, acho que finalizado o sorteio, né, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a todos aqueles que tornaram possível a realização desse 19º episódio do Tributação em Perspectiva no IBET Rio de Janeiro, a começar pelos senhores e senhoras palestrantes, que muito honram o nosso instituto com a aceitação aos convites que foram formulados. Gostaria de agradecer também as entidades parceiras que estão sempre não só nos ajudando na divulgação, mas assistindo, enviando ouvintes aí para nos assistir, o GDT, o ABDF, Comissão de Assuntos Tributários da OAB, Firjan, CRC, Secretaria de Fazenda Municipal e Estadual do Rio de Janeiro, a própria Procuradoria da Fazenda Nacional aqui do Rio, onde temos alguns amigos, a Procuradoria do Estado, enfim, todos aqueles, a Comissão de Assuntos Tributários da OAB do Mato Grosso, nossa querida Daniela Fukui também, sempre nos ajuda na divulgação. Agradecemos também ainda o pessoal do Marketing da Tá Ligado Comunicação, da Confix, TI, a Heloísa, o Lucas, enfim, todo o pessoal do IBET. E deixo aqui, por último, o nosso convite para o próximo Tributação em Perspectiva, que vai ser dia 28 de agosto. A gente, na realidade, vai fazer no mesmo mês, porque não conseguimos fazer na última semana passada. Então, seguindo aí a nossa meta de um episódio por mês, para mostrar um pouco do que a gente debate na pós. Muitíssimo obrigado a todos e até a próxima.
Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Tchau, Muito Paulo, obrigada, obrigada. pessoal. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Até.